Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio B, da TV Catarina para todo o estado, através das lentes da Band. Nosso programa de hoje está muito especial. Sabe por quê? Porque a gente tem a oportunidade de conversar com o homem mais importante do nosso estado. Já é tradição, o nosso Bom Vivan, que está celebrando 15 anos de atividade na TV de Santa Catarina, já conversou com todos os últimos ex-governadores do nosso estado. E hoje a gente vai conversar com o atual comandante de Santa Catarina. O nosso entrevistado é o governador Eduardo Pinho Moreira. Você sabe, né? O nosso programa tem oferecimento da J. Zilioto Espaços Corporativos, das Óticas Carol, são 9 endereços na Grande Florianópolis, e também do Continente Shopping. Relaxe, aproveite, porque o nosso Bom Vivan especial já está no ar. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Apresentam Bom Vivan Ano 15. Oferecimento Continente Shopping. Viver aqui é tudo. J. Zilioto Espaços Corporativos. Jurerê Internacional. Espírito Santo. Inet. Olha, é sempre um grande prazer visitar a casa do governador do estado de Santa Catarina. E eu tenho o prazer de conversar com o próprio Eduardo Pinho Moreira. Antes de a gente falar das atualidades, daquilo que move, que faz o dia a dia do catarinense, eu gostaria de a gente rebobinar um pouquinho a fita, já que o senhor é médico, tem muita gente que não sabe, se formou em Minas Gerais, se eu não me engano? Minas Gerais, Juiz de Fora. Universidade Federal? Universidade Federal do Juiz de Fora, que foi criada por Juscelino Kubitschek. Isso foi em que ano? Eu formei em 1972, tinha 23 anos de idade. Era uma época onde sair de casa era também sair dos laços sem comunicação, difícil de falar com a família, a saudade. Mas há uma característica, eu nasci em Laguna, nós morávamos em Laguna. Quando eu tinha 12 anos, nós nos mudamos para Minas Gerais, Juiz de Fora, porque meu pai era mineiro de lá. Ele veio para cá na época da guerra, em 42, para trabalhar no Porto de Laguna, veja bem, né? Aí conheceu minha mãe, casou, morou 20 anos ali, constituiu família. Então, nós nos mudamos para lá, então eu morava em casa, e na época você tinha que fazer vestibular onde tinha, né? Só tinha uma faculdade de medicina, né? Lá em Juiz de Fora. Temos duas em Minas, uma em Belo Horizonte e outra em Juiz de Fora. Eu fiz Juiz de Fora e formei em 72. Qual era a formação dos pais do senhor? Meu pai, curiosamente, a minha mãe é do lar em Laguna, né? E o meu pai, ele veio para Laguna quando tinha 22 anos de idade. O irmão dele já trabalhava no Porto, ele veio, porque quem trabalhava no Porto não ia para a Segunda Guerra Mundial. Isso foi em 1942. Foi um caminho dele fugir. Um caminho dele vir para Laguna, né? E aqui meu pai trabalhou, era super bem, nós tínhamos empresa de ônibus, ele trabalhava depois na Siderúrgica Nacional, em Bituba, no Porto. E aí quando nós mudamos para Juiz de Fora, ele se formou em Direito, né? Se formou em Direito aos 50 anos de idade. E aí voltou para Laguna. Ele e a minha mãe voltaram e trabalhou o resto da vida como advogado. A conexão entre homem e mulher foi em Laguna? Foi em Laguna, foi. O pai foi um cara esperto, porque o sul do estado é um lugar de mulheres bonitas, né? Lugares bonitas. Eu tive 2 casamentos. Minha primeira mulher, que faleceu há 5 anos atrás, era de Tubarão, nós nos conhecemos em Laguna. E a Nicole, minha atual mulher, é do Turvo, né? Mais ao sul ainda. E nós nos conhecemos em Criciúma. Eles eram nossos vizinhos, o pai dela era o juiz da cidade e eu era o promotor, eu era o prefeito. Enfim, havia conhecimento familiar, o pai dela era muito meu amigo. E nós nos encontramos anos depois. É uma história interessante. Esse fato da perda da sua esposa se tornando vivo naquele momento, e eu vejo hoje, através das redes sociais, o senhor muito conectado com a família. Foi um trauma que fez também, como ser humano, Eduardo, repensar um modo de agir, porque a gente sabe que o poder muitas vezes exige e é preciso abrir mão da família. Foi um momento de reflexão como ser humano? Foi um momento extremamente difícil da família, porque a Ivane, que faleceu, ela era líder da família, né? Ela cuidava de todos os negócios, ela que cuidava dos filhos. Eu como político, né? Eu, mesmo como médico, trabalhava muito, saía cedo, voltava tarde, trabalhava finais de semana. Ela sempre comandou a família. Então, mas ela sempre teve uma característica italiana, né? Ela de origem italiana,
ela juntava todo mundo em volta. Tanto que há um hábito familiar, todas as quartas-feiras, ela era viva e eu mantive, os filhos se reúnem para almoçar comigo, com os netos, todos juntos, aqueles que estão viajando eventualmente, mas de uma maneira geral estão todos juntos, toda quarta-feira, e aos domingos aqueles que estão em Florianópolis almoçam juntos de novo. Esse sentimento é muito forte. Esse momento da família, a família traz aquilo que a sociedade passa? Existe uma comunicação de apelo, de informação, ou é somente um momento familiar? Não, nós trocamos informações, né? Eu tenho 2 filhos médicos, tenho 2 filhos advogados, a Isabel, que é a caçula, é a única mulher, são 3 homens e ela cuida dos negócios da família, junto com o Paulo, que é o outro advogado. Nós temos negócios e eles me prestam informações nessa ocasião, né? Como é que aconteceu, como é que se encaminha, enfim, eles já são autossuficientes, mas sempre mantêm informação e os irmãos têm uma relação fraternal surpreendente. Nós vamos mais de 1,90 m de altura, em qualquer ambiente que se encontram, se beijam, eles têm uma relação com os sobrinhos, eles estão em casa, aqui não fica um com o filho do outro, com o seu filho, fica com o filho do outro, então é uma experiência muito interessante. Esse sentimento familiar, ele é muito forte. A minha mulher tinha isso, a Nicole também tem, e agora agregamos a família dela, os pais dela estão sempre aqui, os irmãos dela também estão sempre juntos, eu vou na casa deles, enfim, eu acho que essa questão familiar é o núcleo, é a base de tudo. Você tendo apoio familiar, você enfrenta muitos desafios. E é claro que nas minhas campanhas políticas, é a família que segurou, né? Tudo. Quando nós chegamos aqui na casa do governador, no bairro da Agronômica, é um lugar, uma casa muito charmosa, uma casa histórica, mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe aquele, por ser ampla, por ter um pé direito alto, ela tem uma conotação um pouco mais fria. Também um ambiente de trabalho. Todo mundo fala que o poder isola o ser humano. A família é a grande conexão entre o poder e o ser humano? Ou os amigos também têm essa... Não, os amigos têm. Eu não acredito em amizades muito fortes depois que você está no poder. Elas perdem um pouco a naturalidade, né? É claro que a nossa convivência é com aqueles que são nossos amigos há muito tempo, né? Os amigos da Nicole, os meus amigos, os meus familiares. São esses que a gente se aproxima mais, ou mantém uma proximidade mais forte. As outras pessoas, eu tenho uma relação institucional, uma relação formal, mas a informalidade são só com os amigos. E a casa, ela é fria mesmo, né? Mesmo o ambiente de cima, que é onde é a residência, vamos chamar assim, é tudo grande, tudo diferente daquilo que a gente é acostumado a viver. Num apartamento, numa casa que a gente se encontra muito. Frequentemente, eu e a Nicole nos encontramos dentro dessa casa por telefone. Onde é que você está? O senhor está dizendo que a grande amizade vem de tempos atrás. O poder ele causa, de certa forma, uma grande barreira. Mas o senhor está no comando de Santa Catarina desde o ano de 2003. Ou seja, vamos dizer que fazem o quê? Uns quase 15 anos que não existem grandes novas amizades? Olha, tivemos sim, mas os amigos da Nicole que se agregaram, claro, se tornaram meus amigos, né? A gente frequenta a casa deles, eles frequentam a nossa casa. Nós não ampliamos muito o leque de amizades, não. Mantém, claro, a gente conhece pessoas, há certas empatias, isso é natural do ser humano, né? Mas, de uma maneira geral, as amizades que eu tinha ao longo da minha vida passaram a ser amigos dela e os amigos que ela tinha ao longo da vida dela passaram a ser meus amigos. Basicamente, na relação interhumana de proximidade, são essas pessoas. Ainda falando um pouquinho sobre a casa do governador, se a gente fizer uma foto de cima, o que o Google faz muito bem hoje, a gente tem 3 cenários muito diferentes e muito próximos aqui no bairro da Agronômica, que é o sítio, o Centro Integrado de Cultura, que respira a cultura do nosso estado, que é a casa do governador e que é o presídio. Isso reflete um pouco o tamanho do estado e como é que se vive dentro de um comando, porque estamos falando de cultura, estamos falando de administração e estamos falando de um problema, que é o presídio.
É mais ou menos isso que o governador enfrenta no seu dia a dia? Aquela área da presídio penitenciária da Agronômica, ela é uma área muito nobre para ter esta finalidade. Eu me lembro, em 2003, há 15 anos, portanto, quando o Luiz Henrique assumiu e eu era o vice, nós estabelecemos muitos contatos, leis na Câmara de Vereadores, para tirar o penitenciário daqui para levar para uma área mais distante. E aquela área fazer uma parceria público-privada, fazer uma área pública. Claro, uma parte para construir prédios, casa, enfim, vender, e a outra área para fazer um grande parque público, né? Essa era a ideia do Luiz Henrique. E não conseguiu levar a bom termo, porque ele fez uma permuta de um terreno com um prefeito de Palhoça, e não deu certo, está na justiça até hoje correndo. Tentou levar essa penitenciária daqui para Imaruí, o Estado, aí já com Raimundo Colombo. O Estado comprou o terreno, não conseguiu construir porque o prefeito entrou na justiça. Então todos esses objetivos eram para tirar esse presídio daqui. Porque quando ele foi construído, há muitos anos atrás, na verdade, essa casa que foi inaugurada em 54, essa casa aqui, portanto, há 62 anos, 64 anos, essa casa era longe, né? Você não tinha beira-mar, né? O acesso era muito longe, isso aqui era uma fazenda dentro da ilha. Então, hoje cresceu muito, a cidade cresceu, e isso perdeu característica. Mas o presídio, o objetivo de todos os governos é sair dali. A gente dá uma pequena interrupção nesse bate-papo bacana com o governador Eduardo Pinho Moreira para falar da NET. Chegou o grande momento para multitelar com a NET. Milhões de corações e um só grito. Escavusca! A maior emoção do mundo em alta definição. Com a cobertura completa na NET para você multitelar quando e onde quiser. Até ao vivo com o Now. Multitela com a NET e... Assine NET HD TV com o Now por R$ 59,00 por mês. O nosso programa também tem um oferecimento da Espírito Santo e do Imperatriz Gourmet. Imperatriz Gourmet na tradicional Avenida Otton Gama Dessa. Um supermercado completo. Seja para tomar um café com amigos, levar a vida de um jeito mais leve, um jantar especial ou churrasco de família, ou descobrir novos aromas e sabores. Imperatriz Gourmet da Otton Gama Dessa. Fácil acesso e amplo estacionamento. Um supermercado que vai deixar seu dia mais gostoso. Você está assistindo Bom Vivan na TV Catarina, Band SC. Oferecimento Imperatriz Gourmet, Continente Shopping, Costelaria Ponta da Agulha, Werner Coifer e Iote Cascarol. Todo governo enfrenta muitas críticas, mas toda vez que eu conversei com quem está no poder, eu sinto uma grande vontade de mudança. E ao mesmo tempo a sociedade vê a inoperância que é. A Ângela me falou, não me falou, mas eu ouvi na declaração na época do apagão, o quanto ela queria mudar esse sistema e que impedia. Todos os governadores sempre têm muito boa vontade e sempre esbarra em problemas técnicos, problemas ambientais, problemas políticos. Esse nosso sistema não está mais do que na hora de se mudar e nós já não ultrapassamos o limite? Toda vez que você vai encher um copo devagarzinho, chega um momento que transborda. E transbordou. Aquele movimento de 2013, que as pessoas foram às ruas de forma pacífica, aqui em Florianópolis, foi uma coisa que me impressionou. Era muita gente, famílias, pais de mão dada com os filhos pequenos, caminhando nas ruas, e silenciosos, mostrando, puxa vida, tem algo errado, né? O grande problema é que os políticos brasileiros não perceberam isso, ou se perceberam, não deram bola. É aquela história, você tem uma dor, você cuida durante o tempo, a dor passou, você esquece. Foi aquilo que aconteceu. E tivemos agora essa greve dos caminhoneiros, que foi um momento de insatisfação. A sociedade apoiou maciçamente o movimento, foi impressionante. Nós tivemos momentos de grande tensão, a pressão para que eu desobstruísse as estradas, os bloqueios, para colocar a polícia, ao mesmo tempo que eu não queria que fosse agredida a sociedade, porque o movimento era legítimo.
Agora, depois que o movimento adquiriu essa característica política, aí perdeu a sua condição. Enquanto era reivindicatório, era justo. Então é o seguinte, estou fazendo essa história para dizer, Léo, que chegamos no limite. Acabou a gestão pública perdulária. Acabou a gestão pública burocrática, lenta, cara, que não serve à sociedade de forma... Isso acabou. Não tem alternativa. Quem tem que mudar é o povo, através do voto. Esse Congresso que está aí não vai mudar nada. Era necessário mudar. Por que eu digo isso com conhecimento? Porque eu fui constituinte. Eu sou médico, nós falamos, cardiologista. Eu saí direto do meu consultório para ser deputado federal constituinte. Nunca tinha tido mandato. Cheguei em Brasília, nós estávamos saindo de uma ditadura militar. Então não havia liberdade, você não podia no programa de televisão falar o que queria, você não podia reunir um grupo de 10 pessoas, que era subversão. Então, isso era... A imprensa não tinha liberdade, era censura, tinha que passar pela censura para poder liberar a publicação. Então, nós fomos muito benevolentes com direitos e pouco exigentes com deveres. Isso os constituintes, eu fui um deles. Por quê? Porque o Brasil estava saindo de uma ditadura. Então era necessário abrir liberdades. Então nós demos muita facilidade e hoje, para mudar o Brasil, na minha opinião, só uma constituinte exclusiva. Por que isso? Alguém que não precise de voto na próxima eleição. Porque os que estão lá votaram a reforma trabalhista. Então eu andei pelo Estado, tinha outdoors imensos. Traidores do povo brasileiro. Aqueles que votaram a favor da reforma trabalhista. Então, e toda a classe empresarial entendeu de que a reforma trabalhista era uma necessidade, foi uma necessidade, mas ninguém falava o contrário, então fica valendo aquelas manifestações. Então, para tu fazer mudanças, tirar direitos, a reforma previdenciária, que todo mundo é contra, se não existir o Brasil quebra. Agora, toda a profissão está passando por um momento de autoanálise. Nós, da comunicação, as televisões abertas, estamos tendo que repensar o nosso caminho. O senhor, como político, fez uma análise da política brasileira, mas o senhor também está inserido há muito tempo. O senhor, como pessoa, consegue se questionar se vale a pena continuar, se não é hora somente de sair? Porque para fazer essa revolução, estando inserido dentro do processo, talvez seja mais difícil. Se reinventar? Perfeito. A tua colocação é perfeita. Nós temos uma classe política ultrapassada, né? Nós aqui do sul do Brasil, como é que se vota o Congresso Nacional? Você sabe quantos senadores tem o sul do Brasil? 9. 3 do Rio Grande do Sul, 3 do Paraná, 3 de Santa Catarina. Você vai no Nordeste, quantos são? 20 e tantos. E lá, cada um voto tem o mesmo valor. Tem senador que se elege por São Paulo com 8, 10 milhões de votos, e tem senador de Roraima, do Amapá, que se elege com 100 mil votos. E cada um tem a mesma representatividade. Então o sistema político está ultrapassado, porque lá no Nordeste e no Brasil, aqui no Sul também, há muito voto com pouca consciência. O voto em troca de favor, esse é o fato. As pessoas se entregam por um tanque de gasolina, você sabe disso, né? Então você perde a verdadeira noção. Quando o Brasil parecia que ia mudar com o Lula, olha o que aconteceu. O senhor tocou num assunto muito delicado, que é a história da contagem de votos de estados. O nosso sul do Brasil, Santa Catarina, e alguns empresários, inclusive, vem incentivando a história do separatismo, divisão do país. É um assunto muito delicado, complexo, mas, de certa forma, importante para se, pelo menos, discutir. O brasileiro começou a discutir política teoricamente há pouco tempo, em termos de história, e está sendo válido. É válido essa discussão? Eu acho que não. Eu acho que nós temos que rever uma série de circunstâncias. Por exemplo, você tem o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, você tem bilhões no orçamento da União, você tem o Fundo de Desenvolvimento do Amazonas, do Norte, bilhões no orçamento federal. Você tem o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, você não tem o Fundo do Sul. E esse dinheiro não é deles, o dinheiro é arrecadado no Brasil e ele é distribuído dessa forma equivocada. Eu acho que a distribuição de rendas no Brasil ela tem que existir. Se nós temos mais, de alguma forma temos que atender aqueles que têm menos.
sem passarmos por dificuldades. Santa Catarina, em especial, é um estado excelente. O estado, o empreendedor, o trabalhador, a mistura de raças que formou um tecido social muito forte. Santa Catarina tem essa característica. O nosso problema é a máquina pública, que está muito grande, porque os benefícios são incalculáveis. Se você vê os benefícios para os servidores públicos em áreas específicas, é de impressionar. Vale transporte, vale combustível de R$4.500, para quem não tem carteira de motorista, porque aquela categoria recebe, então todos recebem. Então, eu estou citando apenas um pequeno exemplo dos centenas e milhares que existem. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Essa é a grande discussão das eleições desse ano. Diminuir. A folha de pagamentos do governo de Santa Catarina no mês de maio foi de R$1,18 bilhão. Folha de pagamento. Então, tudo que nós arrecadamos, nós pagamos R$1,18 bilhão. Aí é o seguinte, tem isso dos ativos, depois tem os inativos. Você sabe quanto é que os inativos representam de déficit do Estado? Quer dizer que se tira do Tesouro de Santa Catarina para pagar aqueles que já estão aposentados 4 bilhões por ano. O novo presidente da República, todo mundo sabe que vai ter uma grande dor de cabeça. O novo governador do estado de Santa Catarina vai ter uma dor de cabeça equivalente? Vai ter uma dor de cabeça equivalente. Eu tenho 68 anos de idade. Falei que sou médico com 2 especialidades, sou médico concursado do Ministério da Saúde há 43 anos e ainda não sou aposentado. Fui prefeito de Criciúma, fui diretor de hospital, fui deputado federal constituinte, fui deputado federal de novo, presidente da Comissão de Minas e Energia, presidente da Celesc 2 vezes, secretário de Estado da Casa Civil. Mas como vice-governador, o senhor é praticamente um recorde. Eu sou o recordista, 3 vezes eleito vice-governador, fui governador durante 9 meses em 2006 e sou de novo. O que eu quero dizer é o seguinte, essa experiência você não aprende só na escola. Você aprende na vivência. Você acha que para lidar com essa greve dos caminhoneiros aqui em Santa Catarina, tinha que ter experiência, você tinha que ter equilíbrio, você tem que ter vivido circunstâncias semelhantes para poder tomar a melhor decisão. O senhor está falando de experiências. São experiências muito diferentes, ser vice-governador e ser governador? Total, né? Não tem nem comparação. Quais são os sofrimentos que um vice-governador passa ao ver as situações e ter um poder limitado? Dramáticas. São piores do que como governador. É como assistir um jogo no banco de reservas? Não só isso. A sua decisão, você opina, mas não decide. Né? E você pega... E a sociedade cobra. Lógico. Eu fui vice de 2 homens diferentes, do Luiz Henrique e do Raimundo Colombo. Né? O Luiz Henrique, institucionalmente, ele era muito mais ligado ao vice-governador. Institucionalmente, o Luiz Henrique ouvia o vice-governador, todos os dias praticamente. O Raimundo Colombo é um homem de fácil convívio, é um serrano, bonachão, conciliador, um bom papo, um bom contador de história, mas institucionalmente havia uma certa distância porque ele se vinculou muito ao partido dele, às pessoas. Essa colocação é em tom de crítica? Ou não, eu posso colocar, eu posso mentir, eu estou colocando para você aquilo que efetivamente aconteceu. A minha relação pessoal com o Raimundo é excelente, nada, mas a relação institucional do Luiz Henrique era, enfim, Santa Catarina sabe disso. Até foi o governador Luiz Henrique que instituiu a descentralização. Mas veja bem, o Luiz Henrique instituiu a descentralização, e quem acompanhou a implantação foi o vice-governador. O vice-governador era era o presidente do Grupo Executivo de Energia. Então, eu controlava todas as ações que envolviam a energia, Celesc, Cegás, enfim, mineração, essa área que envolvia esses assuntos com o Eduardo. E também era o coordenador do grupo de tecnologia, também, informação, de TI. Então, o Luiz Henrique, eu não era secretário. O Luiz Henrique sempre disse uma coisa importante: eu nunca nomeio quem eu não posso desnomear. Então, se eu nomear o vice, depois de desnomear, ele vai criar uma crise.
né, por alguma razão. Então eu não nomeio, eu te dou missões, Eduardo. E eu tinha missões. Eu viajava para o exterior, e missões oficiais, como eu dizia, Eduardo, eu não posso ir, mas é importante que tu vá. Você tem que ir. Na semana que vem, a gente retorna com a segunda e última parte da entrevista com o atual governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira. O bate-papo foi gravado dias atrás e eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer o nosso comandante. O nosso programa também tem o oferecimento das Óticas Carol, são 9 endereços na Grande Florianópolis, sempre com grandes promoções. Lindo! Espera, você esqueceu seus óculos. Ah, meu amor. Coloca esses aqui. Ai, lindo! Óculos de sol Vogue por apenas 10 vezes de R$ 35,90 cada. Óculos de sol Oakley, 10 vezes de R$ 38,90. Mas você tá linda também, vamos comigo. Eu vou sair sim, mas não com você. Eu vou passar na Carol, vou fazer a festa. Compra um pra mim também. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Um agradecimento especial à Roca, que compõe o cenário feito pela J. Zilioto Móveis Corporativos. Aliás, na J. Zilioto você encontra toda a linha incrível da Herman Miller. Ponto final em mais uma edição do nosso programa. A gente volta no próximo sábado. Lembrando que tem uma representação especial no domingo para segunda-feira, logo após o Show Business, às 1h45 da manhã, aqui na TV Catarina Band SC. Forte abraço, aproveite bem o seu fim de semana. Tchau! Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Apresentou Bom Vivan Ano 15. Oferecimento Continente Shopping. Viver aqui é tudo. J. Zilioto, Espaços Corporativos. Jurerê Internacional. Espírito Santo. Inet. Chegou o grande momento para multitelar com a NET. Milhões de corações e um só grito. A maior emoção do mundo em alta definição. Com a cobertura completa na NET para você multitelar quando e onde quiser. Até ao vivo com o Now. Multitela com a NET e... Assine NET HD TV com o Now por R$ 59,00 por mês. Lindo! Espera, você esqueceu seus óculos. Ah, meu amor. Coloca esses aqui. Ai, lindo! Óculos de sol Vogue por apenas 10 vezes de R$ 35,90 cada. Óculos de sol Oakley, 10 vezes de R$ 38,90. Mas você tá linda também, vamos comigo. Eu vou sair sim, mas não com você. Eu vou passar na Carol, vou fazer a festa. Compra um pra mim também. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo.